Jó 36, de 13 a 21. Deixem as Bíblias de vocês abertas. E antes de começar, eu preciso já dar um aviso para todo mundo que está acompanhando. Eu vou usar uma tradução da Bíblia chamada Nova Almeida Atualizada. Por que é importante eu falar isso? E inclusive coloquei o texto aí na tela. Porque esse texto ele tem algumas traduções diferentes. Se você tem outra tradução, você vai perceber que há algumas diferenças aí importantes, mas o fundo do princípio, o princípio que a gente vai buscar aqui, o fundo da mensagem é o mesmo, tá bom? Mas vamos nos atentar ao texto. Se você quiser fazer algumas anotações na sua Bíblia, fique à vontade, mas a gente vai ler na Nova Almeida Atualizada aqui, vai ser essa mensagem. Jó 36, de 13 a 21, eu vou começar lendo do 13 ao 15. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala conosco e que seja o Senhor falando através de mim, Senhor, e comigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Qual é a reação? E a gente fala aqui sobre reações. Qual é a reação do ímpio, do maldoso? Pode ir para o próximo. Quando eu fizer assim, é para ir para o próximo. Tá? Isso. Diante do sofrimento, há reações. E qual é a reação que você tem diante do sofrimento? Porque o sofrimento vem para todo mundo. Todo mundo tem problemas. Todo mundo está ameaçado hoje pelo coronavírus. Em função do coronavírus, ameaçado pela crise sanitária, pela crise financeira. Às vezes não tendo coronavírus, mas por causa do coronavírus está com dificuldade no hospital, acessar o sistema de saúde. A questão é que todo mundo vai enfrentar o sofrimento. Qual é a nossa reação diante do sofrimento? Qual a sua reação quando você experimenta a aflição? E aí, nesse pequeno trecho que a gente pegou aqui, existem duas reações. A primeira reação é a reação do ímpio. A reação do ímpio, ela vem em função de um castigo de Deus. Porque o ímpio, ele experimenta a punição pelo mal que ele pratica. Às vezes nem é a punição diretamente de Deus, mas a punição da sociedade. Por exemplo, um criminoso que comete um delito, que comete um crime. Ele vai ser pego, quando ele for pego, ele vai ser julgado e condenado. Então, qual a reação desse ímpio? A Bíblia nos mostra nesse texto aqui que a reação é manter a sua arrogância. O ímpio, que é ímpio, a pessoa que é inclinada para o mal e até tem a oportunidade de se arrepender, ela reforça a sua maldade quando ela se mantém arrogante. Ela mantém-se firme no seu propósito de praticar o mal. Em vez de se arrepender do seu pecado, o que ela faz? Ela não se afasta do mal. Ela não entende que o mal é um caminho ruim. Ela fala assim, aconteceu, ele reagiu, eu não tinha, vou fazer o quê? Né? Todo mundo faria o que eu fiz. E até ele procura outros meios. O texto aqui é até forte que fala, né, que perdem a vida na mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ou seja, ele vai buscar na idolatria, ele vai buscar em outras forças espirituais, ele vai buscar em outra ideologia o apoio para ele continuar fazendo a maldade, para ele continuar no caminho do mal. Este é o caminho do ímpio e essa é a reação do ímpio, do iníquo, diante do sofrimento. Só um alerta, pode ter iníquo no meio das igrejas, no meio das religiões. Pessoas que ouvem a palavra, permanecem vindo todos os domingos e quartas-feiras, nos cultos e até acessam, mas não se arrependem dos seus caminhos. Então,
O ímpio, ele continua arranjando desculpa, continua se justificando. É aquele político que foi pego roubando. Um vídeo pegou o cara roubando e aí ele diz, não, o vídeo foi editado. Nunca ouviu isso, né? O vídeo foi editado. Editaram o vídeo. Não foi isso que aconteceu. Então, ele não se arrepende. Ele não diz, realmente eu errei, fui pego no fracasso, tal. Não. Ele diz, arranja uma desculpa qualquer para continuar praticando mal e para justificar o mal que ele fez. Agora, qual é a reação do justo? Porque o justo também passa por sofrimento. E o sofrimento do justo, ela se manifesta como uma disciplina de Deus, uma disciplina misteriosa. E o que o justo faz quando sofre? O justo busca a Deus. Às vezes, uma pessoa pratica algo que é mal e sofre a punição de Deus, mas quando ela busca a Deus, ela tem a oportunidade de se arrepender e se tornar uma pessoa justa. Então, a pessoa que é justa, ela busca a Deus. E, com isso, ela é livrada por Deus do sofrimento. Deus o livra. E até essa tradução traz aqui que Deus livra o aflito por meio da aflição. No original fala assim que Deus, o aflito, remove o aflito na aflição. Às vezes a aflição ela é usada como uma maneira, como um meio, como José reconheceu lá em Gênesis 42 e Gênesis 50, que Deus transformou o mal em bem. Os irmãos de José tentaram praticar o mal com ele, vendendo ele como escravo, mas Deus usou aquele mal para salvar a família de José da fome. Então, no meio da aflição e por meio da aflição, muitas vezes Deus pode livrar o justo do sofrimento. E a aflição, com isso, vira uma escola. A gente tem que ter isso em mente. A aflição é uma disciplina da vida, é uma matéria da vida, que Deus disponibiliza para a gente poder aperfeiçoar, para nós sermos aperfeiçoados por Deus. Aquele que é justo, que busca a Deus, ao passar pelo sofrimento, experimenta o aperfeiçoamento. Então, nós temos essas reações que nós podemos buscar. Agora, quem é que falou isso? Quem falou isso foi um jovem chamado Eliú. Eliú, ele estava assistindo um debate. Ele estava assistindo um debate. Ele estava vendo uma discussão. E qual que era a desvantagem de Eliú ali naquele momento? Por que ele não participou da discussão? Porque ele era mais novo. Então, nos antepassados, né, e talvez não muito antigamente, quando uma pessoa mais velha falava, a pessoa mais nova baixava a cabeça. Né? Hoje a gente tem uma glorificação aí da juventude, às vezes parece que o jovem sabe mais, o jovem de tecnologia pode até saber mais, mas na hora de ouvir da mãe que está chovendo e precisa colocar um casaco, é bom obedecer o que a mãe fala. Né? Na hora que tem um conselho da mãe, da avó, então, presta atenção 4 vezes. A gente precisa ouvir e precisa obedecer. Ficaram felizes comigo, irmãs? Amém. Então, e irmãos também, né? Irmãos mais velhos. E depois que você é pai, você sabe que isso ainda é mais verdade, né, avós? Eliú é um jovem que esperou os mais velhos falarem. Mas aí chegou uma hora que ele falou, não, a discussão deu uma arrefecida, ele entrou na discussão. E ele resolveu dizer o que estava acontecendo. E que debate era esse que ele estava ouvindo? Para quem é que Eliú falou? Eliú falou para o conhecido personagem Jó. E a maioria de vocês conhecem a história de Jó, mas como que a gente conhece a história de Jó? Jó sofreu, né? Jó era um homem justo, ele fez parte de um desafio do diabo contra Deus, que Deus falou assim, olha, não existe homem mais justo na terra que não o meu servo Jó. E aí o diabo fala, ele é justo porque ele está no bem bom. Tira alguma coisa dele para você ver. Aí Deus falou, tá bom, pode tirar. Só preserva a vida dele. E aí o diabo foi lá e tirou. O que Jó fez? Permaneceu firme. Aí tirou os bens e os filhos. Jó permaneceu firme. E aí, depois, o diabo encontrou de novo Deus. E Deus falou, viu?
o Jó permanece firme, apesar de você ter tirado tudo dele. O diabo falou, mas é que ele não está doente. Deixa ele ficar doente. Aí Deus falou, tá bom, deixa ele doente, só não mata. Aí o diabo foi lá e deixou Jó muito doente. O que Jó fez? Permaneceu firme. A gente tem até aquela famosa frase, né, da mulher que chega para Jó e fala, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó fala, você fala como uma tola. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, que homem de fé inabalável. Aí o que normalmente a gente faz? A gente pula para o capítulo 42, quando Jó vira para Deus e diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nossa, Jó era um homem maravilhoso e sensacional. O problema é que quando você vai ler a Bíblia inteira, você entra em crise. Porque a partir do capítulo 3, Jó desabafa. Jó abre o coração. E Jó fala assim, o texto diz o seguinte, que Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E falou, eu preferia ter sido abortado do que está passando por tudo isso que eu estou passando. E então começa um debate, porque estão lá 3 amigos de Jó que estavam lá para consolar ele, eles ficam em silêncio até que Jó desabafa e os amigos fazem o quê? Repreendem Jó. E eles usam uma teologia que a gente adora utilizar. Se você está sofrendo, é porque tem pecado. Você já ouviu isso? Está sofrendo é porque você fez alguma coisa errada. Culpa no cartório você tem. Mas qual que é o problema? Jó não tinha. Jó era absolutamente justo, honesto, muito melhor do que eu e você. Eu tenho vergonha quando eu leio uns capítulos de Jó, por exemplo, principalmente o capítulo 31, que Jó vira e fala assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de nunca olhar de maneira cobiçosa, né, por uma virgem. Olha isso. Né? Você olha assim, que homem. Só que antes ele reclama, ele fala, ele desabafa. E os amigos de Jó detonam com ele. Falam, não, você saqueou a casa da viúva. Então fica naquele debate, só que Jó prova a sua inocência e os amigos de Jó não conseguem responder. E aí Eliú fala. E essa fala de Eliú, ela tem um quê de um pouco dos amigos de Jó, mas ela vai trazendo para o próximo ato desse livro, que é quando Deus aparece. Agora, por que é que o livro de Jó foi escrito? Uma das razões pelas quais o livro de Jó foi escrito foi justamente para responder à pergunta: por que o mal se abate sobre alguém justo e inocente? Talvez não necessariamente para responder essa pergunta, mas para levantar a questão. Por que o mal se abate sobre alguém justo e inocente? Esse é o conhecido problema da teodiceia. É um problema filosófico, né? Se Deus é bom e justo, por que existe mal no mundo? E o mal, por que se abate sobre alguém que não merece? Ou aparentemente não merece? Esse é um problema que a gente tem. Né? A gente pensa, mas ninguém é justo. Até você ver uma criança que acabou de nascer ficar na UTI. Até você ver uma criança de 11 meses ser internada. E aí você fica em crise. Por quê? Por que ela merece isso? Ou alguém muito bom que é acometido de Covid, alguém que se cuidou na pandemia e pega Covid, alguém que não se cuida, até pega, mas não sofre nada. E alguém que se cuida, pega e morre. Por que o mal se abate sobre alguém que é justo e inocente? Esse é um problema. E que o livro de Jó vai escancarar para a gente. E por isso que nesses capítulos aqui, entre o 3 e o 41, que são muito importantes da gente ler, eles deixam a gente em crise. Porque você vê um homem justo que está desabafando e que ele parece que chega no limite, no limite entre o desabafo e a arrogância. E você fala, meu Deus, o que acontece aqui? Uma lição importante que a gente aprende no livro de Jó é que a gente tem o direito de desabafar. É que a gente tem o direito de se expressar. Porque como que você sofre? Como que você vai ficar tranquilo no meio de uma situação de calamidade terrível? Então Jó ensina a gente a desabafar,
a expressar a nossa dor. Mas Jó também ensina outras coisas interessantes, e aí nesse trecho a gente vê uma coisa muito importante. Mas eu queria antes só chamar a atenção para um esquema aqui desses capítulos que muita gente não conhece e às vezes prefere não ler, que é, Jó e seus amigos estão num debate. E esse debate parece às vezes caótico. Às vezes você fica sem entender, porque ninguém fala coisa errada. Todo mundo fala teologia certa. Qual é o problema? Muitas vezes essa teologia é aplicada do jeito errado. E aí isso me levou, quando eu estava lendo o livro, isso me levou a pensar, não, pode voltar, calma aí. Isso me levou a pensar, poxa, às vezes a gente diz um versículo numa hora errada. E isso gera mais sofrimento do que cura. Às vezes a gente fala a coisa certa sobre Deus, mas no momento errado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então Jó acaba sendo julgado pelos seus amigos, porque os seus amigos estão numa teologia que parece ser correta, estão num pensamento sobre Deus que parece ser correto. Deus recompensa o justo e pune o criminoso. Se você está sendo punido, você é criminoso. Acontece que nem sempre é assim. E aí Eliú vai fazer uma espécie de interlúdio, ele é uma transição. Ele condensa um pouco, ele resume um pouco os discursos dos amigos de Jó, ele reconhece, como Jó uma hora reconhece que também o ímpio vai perecer, mas Eliú tem um trecho muito importante, lá em Jó 35, 6 e 7, em que ele fala, olha, se você pecar, você não interfere em Deus. E se você fizer algo bom, se você for justo, você também não interfere em Deus. Deus é e ponto final. E aí depois Eliú vai passar por esse trecho aqui que a gente vai ver, e depois Eliú vai dizer que Deus é o soberano sobre todos os fenômenos da terra. E aí ele vai preparar o caminho para que Deus apareça. E aí eu vou dar spoiler do livro aqui, que vocês já têm mesmo. Deus vai falar, eu brinco com as grandes feras das quais vocês têm medo. Você estava na criação quando foram fundadas todas as coisas da terra? E aí Deus fala para Jó assim, quem é você, cara pálida? Né? Quem é você na fila do pão? Quem você pensa que você é? E qual que é a reação de Jó? E aí é legal, bonito, é lindo, né? Quando Jó fala, eu falei de coisas que não entendia. E me arrependo no pó e na cinza. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que Deus diz, Jó falou aquilo que era correto sobre mim. É interessante que Deus não fala assim, Jó, pegadinha do malandro, era só um desafio meu com o diabo. Não, Deus não revela para Jó o que aconteceu. Deus simplesmente mostra para Jó quem ele é. E Jó reconhece que ele não é nada. Então a gente tem o debate, o discurso de Eliú como uma transição, interlúdio, e Deus traz ali a sua resposta, que não é a resposta exatamente que Jó queria e nem a resposta que muitas vezes a gente quer. Mas vamos ver esse trechinho aqui, vamos continuar olhando. Por que Eliú fala, os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus não clamam pedindo socorro, perdem a vida na sua mocidade e morrem na idolatria, né, entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. O final que Deus quer para Jó, ele o revela aqui, é de prosperidade e não de mal. Eliú está dizendo aqui para Jó que, olha, Deus quer te... Tem uma outra tradução que fala assim, que Deus quer te tirar das garras da aflição. Deus não quer te deixar no mal para sempre. Eliú às vezes parece que está falando algo semelhante aos amigos de Jó, às vezes parece que ele não conhece Jó, que ele acha que Jó é iníquo, e podia ser essa visão dele mesmo, mas a verdade que aparece no texto aqui é que o objetivo de Deus para a gente, em tudo que acontece na nossa vida, é o relacionamento. É interessante como Deus faz as coisas, né? A gente cantou duas músicas aqui, uma a gente cantou e a outra a gente ouviu,
que falam sobre isso. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, Deus quer ter conosco relacionamento e esse relacionamento muitas vezes passa pela cruz, pelo sofrimento. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Então, o sofrimento faz parte da vida, mas a alegria também faz. E a alegria maior da nossa vida é ter um relacionamento com Deus. Porque o desejo final de Deus para nós não é o sofrimento e a aflição. Quando você estiver no meio do sofrimento e da aflição, entenda, saiba, reconheça, coloque na sua cabeça e no seu coração, não é o desejo final de Deus para você. É necessário, é importante, mas não é o desejo final. Deus tem coisas melhores para a gente. E Deus vai levar a gente para lugares melhores. Às vezes não é o lugar que a gente pensa que é melhor, né? Porque a gente tem um pensamento, né? Uma idealização daquilo que é o melhor, mas muitas vezes não é o melhor. O melhor, Deus sabe o que é para nós. Nos versículos 17 e 18, Eliú fala, mas você se enche do juízo do perverso. Parece que Eliú está julgando Jó aqui, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar. Nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Quando Jó fala, lá no finalzinho da fala dele, entre os capítulos 29 e 31, Jó fala assim, eu não sou culpado, eu sou inocente, mas a própria Bíblia, um momento, diz assim, Jó dizia ser tão ou mais justo do que Deus. Então, deu uma impressão que Jó se colocou num nível de igualdade diante de Deus, ou até acima de Deus. Jó não pecou, mas Jó chegou no limite na reclamação dele, né? E aí, Eliú alerta Jó. É a placa que aparece na frente de Jó, e ele diz assim, cuidado, para que a ira não o leve a zombar. Porque ira todo mundo vai ter. Quando você é assaltado, você fica feliz? Não. Você é assaltado, você tem uma reação, muitas vezes controlada pelo Espírito Santo, né? Porque você não reage, você fica calmo. Até falar de Jesus para o assaltante. Não sei quem já passou por isso, eu já passei. Né? Falei de Jesus para o assaltante, e eu sei de muita gente que já fez isso. E aí, eu já orei com o assaltante. E eu acho que muita gente já fez isso. E é óbvio que não era eu e o Espírito Santo lá, porque a sua vontade não é essa. E depois, o que você pensa? Eu devia ter dado um soco na cara dele. Eu devia ter resistido. Todo mundo é corajoso depois do assalto, né? Eu conheci um motorista de ônibus que foi assaltado e quando o cara colocou aquilo que seria a faca aqui no corpo dele, a faca virou. É óbvio que era de mentira, né? E aí depois, só que ele no desespero, eram mais de um, os caras levaram lá a coisa do ônibus, lá fazendo boletim de ocorrência, o motorista falou, estava no ônibus, aliás, o motorista falou assim, eu devia ter reagido, devia ter pego o cara. A gente fica muito corajoso, porque a verdade é que a gente se revolta, é uma reação natural. Você se mata para trabalhar, vai na loja, pesquisa para comprar um celular e vem um infeliz e rouba seu celular em 1 segundo. É lógico que isso é revoltante. E vai trazer revolta. E não é pecado ficar bravo. A questão é o que você faz quando você fica bravo. Qual a sua reação? Por isso que Eliú diz, tenha cuidado para que a ira, que é uma reação natural nossa, não o leve a zombar. E nem permita que a grande quantia de resgate o desvie. Ou seja, a arrogância leva ao afastamento de Deus. E o que vem depois da ira? Aproximação de Deus ou rebeldia? A ambição, ela aparece como uma alternativa no meio do sofrimento. E o caminho mais fácil, ele se revela como uma maneira de você escapar do sofrimento. Mas será que é o melhor caminho? O caminho fácil da ambição sempre se apresenta como alternativa ao sofrimento.
Mas aí a gente tem que parar e pensar, será que é o melhor caminho? Será que é a alternativa correta? E Eliú continua. Será que ele, Deus, levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Teve momentos em que Jó parecia que queria desistir. E essa é outra alternativa que a gente também vê na nossa frente. A desistência. Mas o que a gente precisa entender é que ninguém é livre do sofrimento por mérito próprio. Esse caminho da desistência e da fuga parecem ser o melhor, mas na realidade são caminhos de derrota, são caminhos de perdição. Apenas a graça e a misericórdia podem nos livrar do sofrimento, porque a angústia é um caminho necessário e misterioso pelo qual Deus nos conduz. A angústia faz parte da vida. Ficar angustiado, sofrer, ter problemas é parte da nossa experiência enquanto seres humanos. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que a gente enfrenta o sofrimento e que a gente vai enfrentar o sofrimento. A questão é qual será a nossa reação diante do sofrimento. Porque só a graça e a misericórdia de Deus podem nos livrar do sofrimento. Por isso que ele diz, né? Você acha que a sua lamúria é o que vai te livrar da angústia? É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que livra a gente da angústia, que livra a gente do sofrimento, que livra a gente do mal. E quando a gente chega no versículo 21, e esse versículo me pegou essa semana. Não, eu não quero esses resultados, Google. Esse versículo me pegou, porque ele diz, cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Esse versículo é muito importante, e ele é muito difícil, inclusive, de traduzir. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Mas apesar dele ser difícil, ele tem 4 palavras que ajudam a gente a entendê-lo. Essas 4 palavras vão mostrar que muitas vezes na vida a gente se vê diante dessa bifurcação. Muitas vezes na vida e no caminho do sofrimento, a gente se encontra numa escolha. Então, quais são essas 4 palavras que chamam a atenção e ajudam a gente a entender esse texto? Primeiro, cuidado. Existem momentos na vida em que a gente tem que prestar atenção, em que não adianta ter nenhum tipo de reação, em que não adianta você agir por impulsão, em que não adianta você falar sim. Não, você tem que parar e pensar. Cuidado, fique atento, vigie, olhe, redobre a atenção. Existe uma escolha. Então, a outra palavra que aparece é escolha. Então, cuidado, tem uma escolha para ser feita. E aí, a escolha se divide em 2. Iniquidade e sofrimento. Volta para o slide anterior, por favor. É quando a gente se encontra nessa bifurcação. No sofrimento, muitas vezes a gente vai olhar de um lado e vai ver um caminho fácil. Que caminho é esse? É um caminho que vai te levar a se afastar de Deus. É aquele caminho, quando você é perseguido, em que você percebe, puxa, seria melhor se eu reagisse na altura. Se eu desse o troco, vai ter volta. É um caminho fácil. Outro caminho fácil é a transgressão. Não, vou dar um jeitinho. Vou fazer o que não é certo, mas pelo menos eu me livro desse sofrimento. E isso é muito pessoal. Não dá para a gente julgar. Mas esses caminhos, no fim, são um caminho só. O afastamento de Deus. É uma ida para longe de Deus. É uma ida em que te leva a ir para longe do Pai. A sair da proteção de Deus. E o outro caminho
é o caminho que você vê. Puxa, o deserto vai continuar. Vai continuar pedregoso. Vai continuar difícil. Mas é o caminho que Deus vai conduzir você. É o caminho que Deus vai estar. Volta lá. Então, volta aqui. Você, nessa escolha, você tem que... Por isso que precisa prestar atenção. Porque às vezes é até difícil você identificar qual é o caminho da iniquidade e qual é o caminho que Deus propõe para você. Porque os dois é aquela velha história, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É uma frase muito sábia em alguns momentos essa, né? Parece que não tem jeito. Mas a verdade é que existe um caminho no qual Deus está. E isso não significa que esse caminho vai ter só chocolate. Às vezes vai ter um pouco de pimenta. Esse caminho pode ter, e tem, muitas pedras, muitos espinhos. Vai ter dor. Mas Deus usa a dor. E é misterioso a maneira como Deus trabalha com a gente. É misterioso a maneira como Deus nos conduz. No meio do sofrimento, a gente aprende, a gente conhece Deus de verdade. O sofrimento nos ensina humildade e nos leva a uma experiência plena de relacionamento com Deus. Olha para a sua vida. Presta atenção na sua história. Eu tenho certeza que você vai encontrar um momento da sua vida em que o sofrimento te fez mais forte. Eu tenho certeza que você vai encontrar na sua vida uma experiência de dor, uma experiência que você acha que não merecia, mas que te aproximou de Deus. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui estão passando por esse momento. Olha para ele. Deus quer te dar uma experiência mais profunda com ele, por meio do sofrimento. Deus quer te dar uma experiência mais profunda por meio da dor. Porque a verdade é que a gente só conhece Deus de verdade. A gente só ora de verdade quando a gente vê o desespero. Todo mundo sabe que a minha filha passou pela internação recentemente. Eu nunca orei com tanta fé como quando me veio uma coisa na cabeça: eu vou perder minha filha. Eu nunca orei com tanta fé. Você e eu precisamos do sofrimento. Porque Deus fala com a gente através do sofrimento. Deus nos aproxima através da dor. Não é fácil. E eu não estou dizendo que é. Você precisa chorar. Você precisa desabafar. Mas faz isso diante da cruz. Faz isso diante de Jesus. Ele disse: lancem. Pedro fala: lancemos. Joga sobre Deus a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. E eu quero lembrar, próprio Jó, para terminar, 4 textos da Bíblia. Quando Jó vê quem é Deus, ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Outro trecho que pega a gente de jeito é Atos 5, 40 a 41. Os discípulos estão pregando, os discípulos estão falando de Jesus, os discípulos estão levando o evangelho, tem gente se convertendo, tem gente sendo curada, tem milagre acontecendo e de repente chega o establishment, a elite religiosa e fala: vocês estão errados, parem de falar de Jesus, nós vamos matar vocês. Eles pegam
Paulo e Pedro chamam os apóstolos e os açoitam, ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E qual é a reação dos apóstolos? Eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. O sofrimento por causa de Jesus é alegria. Que coisa! Em 2 Coríntios 12, 10, Paulo enfrentando um espinho na carne, que até hoje a gente não sabe direito o que é. Paulo, depois de ter sido levado aos céus, ter tido a experiência mística mais sensacional que um ser humano pode ter visto coisas que ele não podia dizer. Aí Paulo enfrenta esse mensageiro de Satanás. E ele faz 3 campanhas de oração, pedindo para Deus, me liberta disso. E o que Deus fala? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo, em 2 Coríntios 12, no versículo 10, diz uma das frases mais lindas da Bíblia. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E por que os apóstolos podiam dizer isso? Qual é o modelo do crente? Filipenses 2, de 5 a 10. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo ou algo a que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, a pior que existia. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nosso modelo de vida é Jesus, que passou pelo sofrimento, por amor a nós, por amor a mim e a você. Se ele passou pelo maior sofrimento de todos, nós devemos entender que o sofrimento faz parte da vida. Mas o sofrimento, como também numa música estava lá, né? Tu fazes que tudo coopera para o meu bem. Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Por que você está sofrendo? Eu não sei, e é capaz que você nunca saiba. Mas o fato é, Deus é, e Ele está acima do seu sofrimento e caminha com você no sofrimento. E no final, você vai poder dizer para Ele, valeu a pena. Valeu a pena. E agora eu conheço o Senhor de verdade. Mantenha-se firme, meu irmão. Vamos nos manter com fé, com esperança, com o nosso coração ligado a Deus. No meio da bifurcação, o caminho fácil precisa ser rejeitado. E o caminho de Deus é a escolha certa a ser tomada. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. E agora, Pai, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo por motivos de saúde ou qualquer outro motivo aqui, que o Senhor, com Teu Espírito Santo, dê agora a paz. Que o Senhor, com Teu Espírito Santo, dê a força, a coragem para enfrentar o sofrimento, Pai. E que o Senhor nos ajude a entender que faz parte da vida, mas que o melhor é estar contigo, ainda que as circunstâncias sejam esquisitas. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades, mesmo em meio do sofrimento.
Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome por este momento de culto. Louvamos o Teu nome porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor, nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos escolher o caminho certo. Sabemos, ó Deus, que o Teu caminho é estreito, cheio de dificuldades, de lutas, mas o final dele sabemos, ó Deus, que é a vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela vida de Jó, muito obrigado pela vida do André. Continue a abençoá-lo, Pai, abençoando a Tua família. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos leve de volta para casa. Agora alguns e muitos vão estar participando da Escola Bíblica Dominical. Continua a nos abençoar e falar conosco, porque nós queremos continuar aprendendo da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Seu Filho Jesus, a ação, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e todos os dias desta semana. Amém